Irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica, iniciando aqui o estudo da nossa terceira lição desse trimestre. O título da lição, a lição que será aplicada no próximo domingo, o título da lição, Jó e a realidade de Satanás. Ok? O versículo sugerido para nós hoje é Jó capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. O diabo se apresenta diante de Deus. Jó capítulo 1, versículo 6 nos diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Meus irmãos, segundo os comentários bíblicos, os filhos de Deus, aqui sugerido, são seres criados por ele, não são humanos, não são pessoas. Esse momento em que o livro de Jó está narrando, nós já falamos disso, é um momento muito tempo atrás, né? Antes de Moisés. O judaísmo ainda não existia, assim sendo, ainda não existia o pensamento religioso acerca de Satanás. Satanás ainda não era uma figura conhecida da humanidade. As pessoas ainda não conheciam a figura de Satanás. Quem é que vai revelar o diabo para nós? Quem que vai mostrar que o diabo existe, que ele é real, que ele é uma pessoa real e que é uma pessoa extremamente maldosa, uma pessoa extremamente perigosa? Quem que vai mostrar isso para a gente é a palavra de Deus. É o Senhor que vai nos revelar, através da sua palavra, que o diabo é alguém real, que é alguém de verdade. Não é uma fantasia, não é um pensamento, não é uma filosofia, é uma pessoa. E é uma pessoa com pensamentos deturpados. É uma pessoa que, por causa da sua má visão, por causa da sua má formação, por causa do seu egoísmo, por causa das suas pretensões ruins, ele transforma tudo em coisa ruim. Tudo que ele toca vira coisa ruim. Tudo que ele toca tem segundas intenções, tem pretensões, tem formas de sempre deturpar qualquer coisa que seja boa, inclusive a palavra de Deus. Inclusive ela. Então, vejam bem, os anjos parece que naquele período, pelo menos o que Jó nos mostra, que os anjos eles precisam se apresentar a Deus de tempos em tempos, de momentos em momentos. Aqui, irmãos, está retratando uma corte lá daquele período, da área ali da Ásia, do mundo mediterrâneo. Aqui está mostrando uma corte, um rei assentado no seu trono e os seus filhos vindo a ele prestar conta do serviço feito. Serviço comum, né, serviço públicos e serviços privados que eles estavam prestando. É como hoje uma reunião de uma empresa, uma reunião ministerial, é como uma reunião dessa. E entre eles vem esse personagem. Esse personagem, a gente percebe que há uma distinção. O próprio versículo já faz uma distinção entre ele e os filhos de Deus. Deus fala, ou a Bíblia fala, né, o texto, o versículo que nós estamos lendo fala, os filhos de Deus. E distingue Satanás dos filhos de Deus. Então, aqui mostra para nós já uma coisa que aconteceu com ele, uma situação que aconteceu com ele. A gente sabe bem a origem dele, e sabe que ele antes era filho de Deus. Antes, ele era um dos anjos. Ele era um dos que trabalhavam para o Senhor. E ele próprio é quem vai escolher o seu destino, o seu caminho. E ele escolhe por causa dessa visão deturpada. E aí, irmãos, a gente vai ter um monte de discussão. Foi Deus quem criou ele assim? Não foi Deus quem criou ele assim e tal? A gente conhece o nosso Deus hoje pelo relacionamento que ele tem com a gente. E pela forma como ele nos respeita, pela forma como ele nos trata, pela forma como ele respeita o nosso tempo, o nosso limite. A gente percebe que nós não somos perfeitos,
E por não sermos assim, ele respeita a nossa imperfeição. A própria palavra fala que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque ela se revela desse jeito, ou ele se revela desse jeito, que ele nos respeita, respeita a nossa limitação, respeita a nossa fragilidade. E aí nós temos esse tempo de, com o amadurecer da vida, na medida que os anos vão passando, nós vamos, como nós estamos próximos dele, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Só que isso depende de nós. A gente percebe que Satanás, que na época Lúcifer, não nessa, mas bem antes, estava perto de Deus, estava próximo de Deus. Isso não impediu que ele desejasse coisas que não precisava. Então, irmãos, aqui já fica uma lição para nós. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque a forma como nós vemos as coisas, a forma como nós praticamos as coisas, ao invés de a gente dar lugar a Deus, ao invés de a gente aprender com o Senhor, primeira coisa é ter paciência, ter calma, ouça o Senhor nosso Deus. Siga os passos dele, siga a orientação dele, respeite tanto o tempo dele quanto o nosso, quanto o seu tempo. As coisas não acontecem da noite para o dia, né? Não é essa mágica que as pessoas acreditam, não é assim. Ele respeita a sua natureza, ele respeitou também a decisão de Lúcifer. Olha só isso. Então, se ele fez isso com um que era chamado de ungido dele, o que será feito de nós, se nós não atentarmos para essa tão grande salvação? Hoje, nós também fomos incluídos no rol de filhos, por causa de Jesus. Hoje nós também, aqueles que aceitaram, João diz isso logo no primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que e todos aqueles que o receberam, deu-lhes também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus também, somos considerados filhos de Deus. E nós também entramos na presença do Senhor. Agora, irmãos, qual é a nossa interpretação do nosso Deus? Como que nós vemos o nosso Deus? Como que nós nos relacionamos com Ele? Como que nós vemos a palavra de Deus? Como que nós nos relacionamos com ela? Qual a influência que a palavra de Deus tem na nossa vida? Qual a influência que Deus tem na nossa vida? Aqui o que nós podemos olhar hoje, irmãos, são dois públicos, duas personagens, os filhos de Deus e Satanás. E nós vemos que esses dois personagens têm comportamentos completamente diferentes, têm visões completamente diferentes e entende a palavra de Deus, a vontade de Deus, completamente diferente, segundo a sua própria interpretação. Satanás é vítima da sua própria interpretação. E nós temos que, cada dia mais, nos espelharmos em Cristo, para nós não sermos vítimas de nós mesmos. Para que, debaixo da graça de Cristo, na base do Evangelho de Cristo, a nossa vida seja edificada e edificada de forma real, de forma verdadeira. Para que, de fato, sejamos filhos de Deus e estejamos do lado certo da reunião. Amém? Deus nos abençoe. Fiquem todos em paz. Em nome do Senhor Jesus.